aqueles que já estão um pouco mais familiarizados com a maneira de pensar da psicanálise ou a forma como geralmente seus pensadores tratam de alguns temas que à primeira vista podem passar despercebidos, textos como o que a gente vai trabalhar hoje são, no mínimo, interessantes e trazem questões bastante curiosas para que a gente reflita e já nem tão inovadoras do ponto de vista de contato que se tem com a obra, porque a gente sabe que várias das ideias de Freud foram popularizadas, então a gente já tem no vocabulário cotidiano um grande volume de termos e lógicas psicanalíticas. Muitas vezes a gente não se dá conta do quanto a psicanálise está presente no dia a dia, mesmo que de forma despretensiosa, sem o rigor conceitual e técnico, mas em como, né, na forma de pensar, na maneira como a gente interpreta certos fenômenos cotidianos, de fato a psicanálise está atravessada. E o texto de hoje que eu me proponho a trabalhar junto com vocês é o texto chamado A Negativa, de 1925. Ele é um texto riquíssimo de Freud, ele é pequeno, curtinho, mas absolutamente denso, um texto que daria para a gente trabalhar muitos conceitos, e aqui eu tive o cuidado de sublinhar os aspectos que eu acho que são os que se sobressaem, mas que obviamente não esgotam o que se poderia trabalhar mediante esse texto. Então, convido vocês a lê-lo antes e depois dessa aula, né? Aos que não leram ainda e querem primeiro escutar. Certamente vai ser muito rico, mas é um texto que a cada revisita que a gente faz a ele, é possível que se acione coisas diferentes. Até porque 1925 é uma data aí já mais avançada da teoria psicanalítica, né? Então, Freud já tem aqui algumas construções muito bem embasadas, percepções clínicas e teóricas que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo e que aqui ele problematiza de um jeito bastante interessante. Bom, mas antes de começar, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, sou aluna do CEP de São Paulo, faço formação em psicanálise, conduzo esse canal diário de psicanálise aqui no YouTube e no Spotify, com o intuito de trazer vídeos para vocês que tratem de temas, textos clássicos de Freud, de seus contemporâneos, né, dos seus pares, muito numa tentativa de contribuir a minha maneira com a minha leitura, com os meus estudos, né, com a minha prática, aquilo que eu entendo que possa servir também para aqueles que são interessados na teoria psicanalítica, seja para exercer, né, a psicanálise enquanto profissão ou apenas como mais uma disciplina altamente instigante, né, e absolutamente recompensadora de se estudar, tanto para o próprio autoconhecimento, né, se assim a gente pode dizer, como também em diferentes modalidades da vida, nas relações, nos vínculos. Eu acho que a gente sempre tem a ganhar, sabendo um pouquinho mais sobre essa linda teoria. Bem, como é de prática, eu fiz um roteiro semi-estruturado para me guiar um pouquinho aqui na minha fala. Eu vou consultando, virando aqui à esquerda no meu computador para não me perder nos aspectos e vou associando livremente aqui com vocês à medida que vou passando por cada um dos tópicos que eu evidenciei, certo? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer nessa primeira aula, vão ter ainda pelo menos mais duas, eu acho, sobre esse texto, para não ficarem vídeos muito longos e a gente também não se tornar tão exaustivo o conteúdo, né? Eu quero trazer um pouquinho da ideia da clínica da negativa, vamos chamar assim, e a marca do recalcado, pensando nesse impulso, né? Nesse motivo que fez Freud, vamos dizer assim, né? Para ser um pouco mais sintética, trazer esse tema à luz e o quanto ele é protagonista na clínica e o quanto é papel do analista estar muito atento, né, a diferentes comportamentos que se expressam por meio tanto de comportamentos corporais como verbais, né, a palavra, a fala como matéria-prima do tratamento analítico, né, diga-se de passagem. Então, o objetivo aqui é que a gente compreenda um pouquinho da negativa como esse fenômeno que vai aparecer na clínica, revelando, né, um acesso intelectual que a gente pode chamar de material recalcado, reprimido, sem a sua aceitação afetiva. E aqui eu já vou trabalhar isso com mais pormenores à frente, mas já trazendo uma diferença importante, né, do ponto de vista da intelectualização versus a camada afetiva efetivamente dita, vamos dizer assim, né? A diferença que Freud já estabelece aqui em 1925 dessa perspectiva de a gente entender racionalmente, intelectualmente uma informação e o que isso de fato reverbera do ponto de vista emocional, afetivo, psíquico, né? Não necessariamente as duas coisas vão andar juntas e na maioria das vezes não é assim que acontece. Por isso que o tratamento analítico tem a sua razão de ser, o seu papel, né? Que não é apenas informar o paciente, né? Ou ajudá-lo a identificar
superficialmente, né, alguma coisa do âmbito do que está reprimido, fazer com que ele entenda racionalmente questões do seu comportamento, de modo que isso não necessariamente vai repercutir numa mudança efetiva, né, ou na superação do sofrimento, vamos dizer assim. Então, essas camadas mais subterrâneas que vão interessar a psicanálise, é nisso que a gente vai focar e é em relação a isso que Freud se debruça nesse texto. Bem, o ponto de partida clínico, então, para a gente ir aquecendo os motores, né? O Freud vai iniciar o texto falando de exemplos cotidianos da análise, né, muito interessantes, como o paciente que ao relatar um sonho, esse é o mais clássico dos exemplos, né? Alguns que já estão um pouco mais familiarizados vão ter recordação, em que esse paciente então se apressa a dizer, né, ao analista: o senhor pergunta quem pode ser essa pessoa no sonho, não é minha mãe. O analista experiente compreende imediatamente, então é a mãe dele. Vejam que aqui, e aí a gente consegue pescar também alguns dos elementos cotidianos que a gente, mesmo que não seja alguém que estuda efetivamente a psicanálise ou que está muito familiarizado com a literatura psicanalítica, a gente já sabe e já tem esse insight de que por trás do ato falho, por trás de uma palavra que foi dita ou de alguma coisa que foi retomada sem estar dentro de um contexto esperado, fora de sentido, dentro de uma perspectiva circunstancial como essa, né, de estar falando de alguma coisa, daqui a pouco afirma que não é a mãe, mas em nenhum momento a mãe estava na pauta, né? Então, essa negação, ela veio, ela sobrou dentro dessa proposição, de modo que ela vai invariavelmente nos indicar alguma coisa a que se deve prestar atenção, né? Não que isso seja efetivamente uma certeza ou uma garantia de que a gente, né, mas é uma sinalização, é uma pista para um caminho, e o analista deve estar atento a isso, é isso que Freud ressalta aqui, né? Então, no cotidiano, como eu vinha falando, a gente não precisa ter uma grande profundidade nos conhecimentos psicanalíticos para se dar conta de que, é verdade, né? A gente, corriqueiramente, mediante um comportamento estranho desse, né, um próprio lapso de fala, né, alguma troca de nome, a gente fica atento, desconfiando de que existe algum motivo a mais dentro daquilo que talvez efetivamente a pessoa ali de imediato vai explicar, né, ou dar como justificativa para aquele comportamento. A gente sabe que há coisas que não estão acessíveis assim ao consciente, que muitas vezes nos escapam, né? Acabam vazando, e essa é uma das possibilidades do que a gente chama de manifestações do inconsciente, que são os ingredientes, né? Os elementos com os quais a gente efetivamente trabalha na clínica, mas não só, né? Também nesse modo de estudar aqui diferentes casos na literatura, né? E observar como Freud também ia construindo aí esse seu mosaico de conhecimentos e exemplos, né? Então, a reflexão que a gente traz aqui é justamente pensando nessa negativa como uma marca de origem, né? Como um selo, como Freud vai falar no próprio texto, ele usa esse termo, né? Made in Germany, que sinaliza que aquele conteúdo é, na verdade, um material que o sujeito preferiria manter recalcado. Então, vejam que aqui, nessa maneira de anunciar o recalcado a partir de uma negativa, é uma forma de deixar escapar isso que está, né, que diz respeito a esse conteúdo que foi recalcado. Então, é uma maneira de trazer a consciência de forma disfarçada aquilo que está no inconsciente, que a priori não deve ser libertado, né? Ainda sofre desse processo de repressão, portanto, de recalcamento, né? De modo que as resistências operam e nas manifestações do inconsciente, como a gente já viu em outros momentos, a maneira da gente ir conseguindo identificar, né, esses pequenos escapes é justamente nas sutilezas, né? Não vai ser, a priori, de um jeito escrachado, né, expresso literalmente, até porque isso corromperia exatamente, né, essa lei que vigora de não sair, que é esse processo de repressão em operação, né, cujo objetivo é não deixar escapar isso que está na ordem do recalcado. Então, dentro dessa perspectiva, eu trago aqui essa reflexão exatamente disso que a gente chama desse saber intelectual versus a perlaboração. Acho que é um ponto bem interessante também da gente se demorar um pouquinho a pensar, como um conceito central, né? Que de fato esse conteúdo do recalcado poder penetrar na consciência sob a condição de ser negado, né? Um jeito permitido, entre aspas, né? De se fazer iluminar alguma coisa que não deveria estar naquele lugar, mas que por estar um pouquinho deformada, disfarçada, ou colocada num sentido oposto àquilo que originalmente deveria ser o seu, né? Parece que tem a liberação provisória, temporária concedida, né? E dentro daquele contexto específico.
Então, isso cria uma cisão, né? O sujeito, ele toma conhecimento intelectual do que foi reprimido, dentro de uma perspectiva, vamos pensar num contexto clínico, analítico, né? Em que daqui a pouco esse tipo de situação é vivenciada, e com ali a facilitação, a contribuição, né? Esse trabalho de construção da análise pode ser trazido como, de fato, alguma coisa que o próprio sujeito se dê conta, né? De que, opa, tem alguma coisa aqui, não sei bem o que é, o trabalho intelectual no primeiro momento, né? Mas identifica que existe uma informação ali que estava numa ordem, que está na ordem ainda de algo obscurecido, né? Obscuro em relação àquilo que o paciente tem plena clareza, vamos dizer assim, conscientemente falando, né? Mas o processo afetivo, ou seja, essa aceitação plena que vai envolver, né, a participação dessa camada que não está puramente no intelectual, na razão, permanece bloqueado. E aí o trabalho da análise entra de maneira profunda, né, e intensa, que é justamente de que maneira acessar isso que está nesse âmbito afetivo, de modo que esse processo intelectualizado, né, de identificação disso que foi trazido à luz, possa de fato ter como efeito alguma coisa no âmbito do comportamento, daquilo que, por exemplo, reflete no sofrimento, eventualmente num sintoma trazido por esse paciente à clínica, né? Então existe uma distância aí entre esse trabalho de fato, né, desse saber intelectual e dessa perlaboração. Por isso que na análise a gente fala de perlaboração, né? Justamente esse momento de não necessariamente ir à origem disso que foi reprimido, até porque a gente não trabalha com a ideia de que é possível descascar uma cebola, e essa cebola seria o sujeito, né? E ir encontrando aí essas diferentes camadas do seu inconsciente, de modo que a gente vai chegar a algum lugar, né? O núcleo vai ser essa cebola simplesmente descascada, esvaziada, sem chegar a lugar nenhum, né? Por isso que o inconsciente, nessa ideia de localização, né? Ele não está em algum lugar, né? Essa construção que vai se dando ao longo da vida, né? De mensagens enigmáticas, né? Como diria Laplante, que não foram efetivamente traduzidas, né, devido à capacidade da criança, à época, né, questões que ficaram reprimidas dentro de um contexto do passado, desse sujeito, né, e que vão aos poucos então formando isso que a gente vai chamar de inconsciente, que é justamente aquilo que a gente não acessa, né, e aí que pode estar tanto nessa questão do reprimido, mas não só, né, a gente sabe que tudo que é reprimido está no inconsciente, mas nem tudo que é inconsciente está necessariamente reprimido, né, a gente tem também um limite aí de coisas que estão acessíveis ou que estão iluminadas pela consciência por N questões, né? Mas não é o objeto desse texto, né? Estou apenas fazendo as associações para a gente ir conectando coisas que estão muito presentes na obra psicanalítica, que certamente Freud aciona aqui também, mas colocando luz, né? Necessariamente em alguns aspectos em detrimento de outros. Então, aqui, dois pontos importantes, né? Primeiro, essa questão da associação teórica, que a Freud vai distinguir, portanto, esse saber, né, dessa elaboração, da perlaboração, e aí aqui perlaboração falando porque justamente esse processo de elaborar as coisas, né, e aí que eu comecei falando de não revisitar necessariamente alguma coisa do passado que ficou intacta para ser ressignificada, em muitos momentos não existe essa memória, essa lembrança, isso construído. Muitas vezes a demanda de uma análise é justamente de construir histórias, não necessariamente resgatar alguma coisa vivida para ser ressignificada. Há sujeitos que chegam com uma demanda de precisar de ajuda, de fato, para construir do zero. Claro, houve um repertório, houve uma vida, né, vivida, mas o que eu quero dizer é que existem diferentes graus, níveis de capacidade, de condições, de possibilidade de ressignificar coisas. E ressignificar pressupõe que já havia um significado. E quando não há um significado? E quando existe uma lacuna, um vazio, né, um abismo nesse lugar, e que vai gerando esse sofrimento, né, esse espaço que ficou por ser feito, ficou por ser ocupado. Muitas vezes numa análise a demanda é essa, né? Então essa perelaboração muitas vezes é elaborar de novo, né, revisitar, né? Por isso que recordar, repetir, elaborar, né, um texto de Freud também, perelaborar, prefiro esse termo, que é justamente essa possibilidade de em construção, em análise, né, fazer esse acionamento, né, muitas vezes essa construção em um primeiro momento de alguma coisa que precisa de todos os insumos, né, ou pelo menos de todas de um espaço possível para que aqueles significantes operem, né, o que então se
sejam selecionados esses significantes dentro da vida, né, dentro desse repertório desse sujeito, para que eles passem a ser organizados de modo a ganharem um significado pela primeira vez, talvez, né, a partir de um trabalho de construção, não apenas de rememoração ou de pegar alguma coisa do passado, trazer à luz e conseguir trabalhar com a cabeça do presente. Esse é um jeito muito objetivo e irreal de tratar as questões psíquicas, né? Então, aceitar intelectualmente a existência de um desejo, para reforçar essa ideia, né, que é central, não significa que o paciente parou de repetir ou que a repressão foi levantada efetivamente, né? E uma questão que eu trago para a gente encerrar essa primeira parte do texto é sobre a era em que a gente vive do excesso de informação, né? Que muitos sujeitos eles chegam à análise com um vasto vocabulário psicológico, né? E sabem todas as suas causas traumáticas, sobretudo se tratando de um ambiente digital, das redes sociais que nos atropelam, né, com checklists, e a gente tem milhares de diagnósticos à disposição na rede, né, nos chats, nas inteligências artificiais da vida, que vão nos dando pistas do que a gente tem aí. Todo mundo está muito bem enquadrado, né, em algum transtorno, em alguma questão. Mas esse saber ele é puramente racional. E às vezes nem é um saber legítimo, né, diga-se de passagem. Mas aqui pensando nessa perspectiva desse excesso de informação que vai trazendo supostamente um vocabulário muito enriquecido, né, muito vasto para esses pacientes que chegam à clínica, muitas vezes já chegam com seus diagnósticos, já sabem o que tem, já estão muito bem informados, já leram muito a respeito, né, desse seu transtorno, dessa sua questão, já estão inclusive medicados. E aí vem, né, com um outro tipo de relação que se estabelece, né? Essa é a reflexão. Mas muitas vezes esse saber ele é puramente racional e ele não opera mudanças na economia do desejo, né? É o saber que serve para não sentir. Então aqui a gente poderia abrir 1000 ramificações reflexivas a respeito da questão dos medicamentos, do uso irrefletido, né, e irresponsável dos medicamentos para as questões psíquicas, né, a maneira como muitas vezes eles vêm exatamente para não fazer sentir, para não operar mudanças reais dentro desse psiquismo, né, à medida que a questão trazida, né, ou a necessidade de fato, pelo menos superficialmente identificada pelo sujeito, é aniquilar aquilo que está sendo um incômodo, né, que está se manifestando como um sintoma, e não necessariamente um empenho para trazer isso à luz e entender minimamente ou lentamente dentro de um trabalho analítico, né, construir de fato as suas próprias questões, né, fazendo esse trabalho de tentar buscar de fato, né, esses sentidos dentro do seu repertório, das suas vivências, da sua história, das suas narrativas, né? Ou então com essa demanda de construir as suas narrativas, se isso não foi ofertado ou possibilitado em algum momento durante a sua vida, né? E uma vez que tenha sido, também a possibilidade de ressignificar, se for esse o caso. Então, essa questão que eu gostaria de trazer é exatamente para a gente pensar no quanto esse excesso de informação, muitas vezes, ele pode vir trazendo efeitos contrários àqueles premeditados, né? No mundo em que a gente pensa que o acesso à informação está cada vez mais fácil, de maneira superficial, né, sem muitos aprofundamentos, isso seria um aspecto positivo, né, da gente ter literalmente o mundo na palma das mãos, né, com os nossos smartphones a gente ter acesso a tudo que a gente quiser no momento que a gente quiser. Mas ao mesmo tempo, o quanto isso nos limita também em relação a aprofundamentos, a investigações mais elaboradas, mais complexas, né, e que envolvem respostas que um chat GPT não vai conseguir dar, que são aquelas em que a gente se pergunta a si mesmo, né, a respeito dos sentidos da vida, dos nossos sofrimentos e coisas que apenas na nossa psique e no nosso corpo, né, no nosso soma, a gente consegue sentir. Inteligência artificial nenhuma consegue traduzir esse tipo de questão, né? Então, aqui deixo para a gente pensar, pesar um pouco o clima, mas esse texto é denso mesmo, e para a gente continuar nas próximas aulas falando a respeito dessa epistemologia psicanalítica, que é justamente esse caráter orientador, né, da teoria psicanalítica, dessas reflexões que Freud vai levantar a respeito de como a gente pensa um pouco, né, esse funcionamento e a maneira como a negativa, então, surge como uma das possibilidades da gente ir manejando na clínica, né, esse tipo de informação trazida pelo paciente. Certo, pessoal?
Bom, por hoje, por esse vídeo, então, ficamos por aqui. E depois a gente segue com mais 2 aulas aí para continuar a leitura do texto, certo? Até mais!